Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje vamos mais uma vez falar aqui de comutação e da instalação de shellies ou outros módulos em comutação e eu vou-vos dar aqui mais duas dicas para vocês, de forma ainda mais fácil, conseguirem identificar o sítio certo onde colocar o vosso shelly, o vosso módulo, e dessa forma conseguirem fazer uma instalação destes módulos em comutação sem qualquer tipo de problema, ok? Este tema de comutação é realmente um tema bastante recorrente ou algo recorrente aqui no canal, porque também vocês sabem que eu tento sempre ir de encontro àquilo que me pedem aí desse lado e de facto este tema da comutação pode realmente gerar aqui algumas dúvidas. Por vezes levanta-se sempre a dúvida em qual dos interruptores é que temos que instalar o módulo e como identificar onde é que está a fase, onde é que está a lâmpada, etc. Portanto, neste vídeo eu venho aqui tentar dar mais duas dicas que vos podem pelo menos facilitar a instalação dos módulos no sentido de identificar mais facilmente e rapidamente em qual dos interruptores é que devem colocar o módulo. Tenho aqui já dois interruptores ligados em comutação e eu vou-vos dar aqui já então essas dicas. Antes de mais, ou aí em cima já estiveram a passar ou vão estar a passar alguns vídeos, ou então na descrição vão estar alguns vídeos, se não todos, onde eu falo de comutação. O primeiro logo que vocês virem é onde eu explico a base da comutação e eu aconselho mesmo que vocês vejam esse vídeo em primeiro lugar, porque percebendo como funciona uma comutação sem qualquer tipo de módulos, portanto a comutação típica, simples, como eu tenho aqui, apenas com os interruptores normais e usando a rede elétrica, sabendo isso, acho que vos vai conseguir ajudar ainda mais, vai-vos ser mais fácil perceber depois a instalação dos módulos. Os outros vídeos que eu tenho também são onde já mostro a instalação de módulos como o Shelly, outros módulos também, em comutação, portanto vocês podem também ver esses vídeos que com certeza irão ter essas ajudas, ok? Aqui, tal como eu estava a dizer, eu tenho dois interruptores ligados em comutação, mais uma vez, muito rapidamente, uma comutação de forma muito simples, como é que funciona, temos dois interruptores, pelo menos, ok? E um dos interruptores recebe a fase, que neste caso é este, recebe aqui o fio da corrente, e o outro interruptor tem o fio que vai direto para a lâmpada, ok? Este fio que está aqui entra nesta caixa, mas aqui está direto para a lâmpada. E entre eles existem dois fios, que é o que permite então fazer a comutação, é o que permite que eu ligue neste interruptor e apague neste e vice-versa. Posso ligar neste, apagar neste, posso ligar e desligar no mesmo, portanto a lâmpada fica sempre controlável. E a grande questão aqui é mesmo essa. No caso, por exemplo, dos Shellys e atualmente já da maioria dos módulos, o Shelly tem que ser colocado no interruptor que tem o fio que comunica com a lâmpada, ok? E muitas vezes, e são estas as duas dicas que eu vou passar neste vídeo, a grande dúvida está em como identificar qual dos interruptores tem o fio que vai para a lâmpada e qual dos interruptores tem a fase, ok? E associado a isso, eu vou dar aqui já e vou exemplificar como é que no meu caso eu identifico o fio da fase e o fio da lâmpada, que eu acho que é a forma mais fácil de o fazer, ok? E vou-vos dar aqui uma outra dica para que vocês, de forma fácil e simples, consigam ligar este Shelly ou outro módulo qualquer. Eu vou usar aqui o Shelly porque tem sido de facto dos equipamentos mais falados e que têm gerado mais interesse nos últimos tempos e por isso eu vou usá-lo como referência. No entanto, isto funciona para qualquer módulo que vocês queiram instalar aqui, desde que o esquema de ligações seja idêntico ao que eu vou falar aqui, ok? E como é que vocês podem, sem terem que estar a passar fios, porque vocês sabem que para colocar este módulo a funcionar têm que ter fio neutro, portanto muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não há no interruptor, têm que puxar o fio neutro até ao interruptor, e no caso da comutação, nós temos que ter aqui nesta caixa de interruptor, ou vá, nesta porque eu sei que é esta que tem o fio da lâmpada, mas na caixa de interruptor que tem o fio que vai para a lâmpada, vocês não têm lá, ou na maior parte dos casos, não têm lá uma fase dedicada, ok? A fase que chega a este interruptor é sempre condicionada pela posição do interruptor anterior. Então vocês têm que puxar também para esta caixa de interruptor uma segunda fase, vinda, por exemplo, de uma caixa de derivação, e essa fase tem que estar sempre com corrente, sempre alimentada, para que o próprio Shelly receba corrente, ok? Por isso é que vocês não podem alimentar o Shelly com a corrente que vem do interruptor anterior. Mas nos vídeos que eu referi, eu explico isto tudo em mais detalhe. Portanto, mais uma vez, eu aconselho a que vejam primeiro os outros vídeos
porque aí percebem todo o detalhe daquilo que eu estou a dizer, ok? E portanto, essa passagem de fios envolve obviamente tempo e dinheiro e vocês podem, por exemplo, estar a perder os dois. Podem estar a perder tempo a passar os fios e podem perder dinheiro porque os fios que passam depois podem não conseguir aproveitá-los para mais nada, porque vamos supor que vocês têm ideia de que o fio da lâmpada está neste interruptor, até começam a passar um fio neutro, por exemplo, desta caixa de derivação para aqui e afinal, quando vão fazer a ligação, não é nada disso, afinal o fio da lâmpada estava era no outro interruptor e vocês já perderam tempo, já perderam fio, a passar desta caixa para esta e afinal não é esse o caso. E portanto, desta forma, eu vou-vos mostrar como identificar qual fio é qual, mas ainda assim, caso fiquem dúvidas, eu vou-vos mostrar aqui uma forma que vocês têm de experimentar ou de instalar no fundo o Shelly em conjunto com o interruptor e dessa forma confirmar se é de facto naquele interruptor que têm que ligar o Shelly ou não. E isto tudo sem terem que passar fios, sem terem que fazer nada. Vamos usar aqui uma alimentação externa para o Shelly, de forma a que vocês consigam testar e confirmar se realmente estão a colocar o Shelly no interruptor certo ou não. Ora bem, mais uma vez, eu recomendo mesmo que vão ver os outros vídeos porque eu falo disto em mais detalhe, mas aqui de forma bastante rápida, uma comutação tem nos dois interruptores este aspecto. Este interruptor aqui é duplo, portanto o que está aqui replicado neste interruptor simples está ali, mas para dois botões, ok? Funciona quer sejam interruptores duplos, os dois em comutação, ou dois interruptores simples em comutação, ou o caso que eu aqui tenho, que é um simples e um duplo, isto não interessa, o princípio aqui é o mesmo. Nós temos então a fase que entra neste interruptor e depois vai ou por um ou por outro, um destes dois fios, ok? Chega até este interruptor e neste interruptor temos o mesmo princípio. A fase ou vai por um ou vai por outro e depois envia a corrente através deste fio para a lâmpada. É isto que permite que nós consigamos acender a lâmpada no interruptor e apagá-la no outro e vice-versa, ok? Como é que nós conseguimos então saber qual fio é a fase e qual fio é a lâmpada? A forma mais fácil que vocês têm de fazer isto é muito simples. Para já, cortam a corrente para o interruptor onde estão a trabalhar. Neste momento eu tenho a corrente desligada aqui. O que vocês fazem é desligam o fio da fase ou da lâmpada de um interruptor e fazem o mesmo no outro, ok? Os dois fios da comutação vocês deixam ficar ligados. Tipicamente o aspecto será sempre este. Vocês têm sempre os dois fios a par um do outro e depois no lado oposto têm um fio sozinho que indica que é a fase ou a saída para a lâmpada, ok? Portanto, e mais uma vez, com a corrente desligada, vocês vão desligar estes dois fios e deixam-nos ficar assim, sem contacto com nada, ok? Vamos fazer o mesmo com o fio deste lado, ok? Eu tenho aqui os meus dois fios desligados, imaginando obviamente que isto aqui está instalado no preto, portanto aqui eu teria uma parede atrás destes dois fios. Deixam ficar os fios assim e depois, com muito cuidado, garantindo que não está ninguém perto disto, principalmente crianças, vocês vão ligar novamente a eletricidade, ok? Eu acabei de o fazer, eu tenho um disjuntor atrás deste quadro que controla a corrente para aqui, e com os fios desligados do interruptor, porque se eles estiverem ligados no interruptor, vocês não vão conseguir saber isto, porque pode haver sempre corrente a passar neles, ok? Com os fios desligados, vocês com um busca-polos vão encostar o busca-polos ao fio e vão ver qual dos fios tem corrente. O fio que tiver corrente é a fase e o fio que não tiver corrente é o que vem da lâmpada, porque obviamente como vem da lâmpada, não está ligado ao interruptor, não vai estar a receber corrente nenhuma, a lâmpada por si só não emite corrente, ok? Portanto, vocês veem aqui, neste caso, eu não sei se estão a conseguir ver o busca-polos no vídeo, mas eu estou a encostar o busca-polos e a luz acende, portanto este fio tem corrente e neste caso este fio não tem. Portanto eu sei que este fio é a lâmpada e este fio é a fase. Muito importante, vamos desligar novamente a corrente. Como podem ver agora, já não tenho alimentação aqui. Desta maneira vocês conseguem identificar que este fio é a fase, aquele é a lâmpada. Portanto, é neste interruptor que eu devo ligar o meu Shelly, ok? Esta caixa de interruptor aqui até a podem logo fechar e tornar a colocar como estava, porque já não vão precisar dela, ok? Tal como eu já tenho mostrado nos meus outros vídeos em relação à instalação de Shellys ou de outros módulos até em comutação, vocês agora nesta caixa, e vamos passar já à segunda dica de hoje, vocês então
nesta caixa teriam que puxar um fio neutro para ela, ok? Para ligar aqui no N do Shelly, e teriam também então que puxar um segundo fio de fase, ok? Para ligar também no L do Shelly, para o Shelly estar a receber fase de forma contínua, porque estes dois fios aqui trazem a fase deste interruptor, mas de forma alternada, portanto vocês não podem usar estes fios de fase para alimentar o Shelly, ok? Portanto, vocês agora o que fariam era puxar para aqui um fio neutro, puxar um segundo fio com uma fase sempre concorrente para ligar ao Shelly e faziam as ligações. Portanto, o fio da lâmpada ligado no O, como este é um Shelly 1, nós temos que ligar o mesmo fio da fase que está no L, temos que ligar no I, porque ele tem o contacto seco, e ligamos o fio azul no neutro. Neste interruptor, nós teríamos que ligar apenas um fio do interruptor até ao SW, ok? E desta forma o Shelly fica ligado em comutação. Agora, vamos partir do pressuposto que vocês, por alguma razão, não conseguem fazer este teste de saber qual fio tem corrente ou qual fio não tem, ou até que consigam fazer um teste, ficam na mesma na dúvida e não querem estar, como eu referi, a perder nem tempo, nem dinheiro, nem a desperdiçar material, a passar os fios para aqui, mas querem na mesma saber se é neste interruptor ou não que vocês têm que ligar o Shelly. Há uma forma bastante simples de o fazerem, que é alimentarem o Shelly a partir de uma tomada e fazerem ali as restantes ligações. Porquê? Porque o grande desafio aqui é conseguir nesta caixa de interruptor ter então a segunda fase e o neutro. Isso nós conseguimos resolver aqui com uma tomada. Uma tomada tem uma fase e um neutro, perfeito. Nós conseguimos alimentar o Shelly a partir de uma tomada e fazemos o resto das ligações. Como? Usando aqui um destes pequenos fios que já se compram até feitos desta forma para serem ligados em candeeiros, ok? Podem também aproveitar uma ponta de fio que possam ter aí em casa ou de algum eletrodoméstico que até varie e vocês aproveitem a ponta do fio, portanto têm a ficha para ligarem na tomada e na outra ponta ficam então com as duas ligações, uma para ligar na fase, outra para ligar no neutro, ok? Então o que nós fazemos, muito simplesmente, é mesmo isso. Nós ligamos aqui a alimentação no L e no N do Shelly, ok? Uma pergunta muito feita, não interessa aqui qual fio liga onde, ok? Porque nós aqui na tomada também não vamos saber qual polo é qual. Não há problema se vocês ligarem aqui estes fios e na realidade a fase for o neutro e o neutro for aqui ligado na fase. Não há problema porque o Shelly está preparado para isso, como qualquer outro dispositivo eletrónico. Quando nós ligamos uma ficha numa tomada, nós nunca sabemos o que é que vai ser o quê e os aparelhos funcionam corretamente, certo? Instalando o Shelly, obviamente, numa caixa de interruptor, nós sabemos qual é que é o neutro, ligamos corretamente no neutro e sabemos qual é que é a fase, ligamos no L da fase, mas se ligarmos o Shelly numa tomada, podem ligar à vontade, simplesmente ligam aqui os dois polos, ligam na tomada e está feito, ok? Não há qualquer tipo de problema. Depois, este sendo um Shelly 1, mais uma vez, eu vou ter que ligar aqui um fio do polo L para o I, para fazer a passagem de corrente do L para o I, e depois são as ligações típicas normais de um Shelly em comutação. Este fio, que é o que vai para a lâmpada, vou ligar aqui no O, ok? Que é a saída, e vou fazer um pequeno fio que vai ligar desde o SW, o polo de switch de interruptor, desde o SW do Shelly até ao meu interruptor. E desta forma eu tenho o meu Shelly alimentado, ok? A controlar a lâmpada em comutação. E desta maneira nós conseguimos saber se o Shelly, de facto, sendo ligado aqui, vai tudo funcionar corretamente ou não. Se tudo funcionar corretamente, então vocês sabem que é nesta caixa de interruptor que têm que colocar o Shelly e dessa forma, já com toda a segurança, passam para aqui um fio neutro e entram a segunda fase para que possam então colocar o Shelly nesta caixa de interruptor. Eu vou agora fazer todas as ligações e já vos mostro tudo instalado e a funcionar. Ora bem, já fiz então todas as ligações conforme vos tinha dito, portanto liguei aqui o meu fio na tomada, liguei aqui no Shelly no polo de L e N, ok? Entretanto, o fio que vai para a lâmpada liguei no O do Shelly e fiz um pequeno fio do SW do Shelly até ao interruptor onde estava ligado o fio da lâmpada, ok? E naturalmente, sendo um Shelly 1, liguei o polo do L ao polo do I, ok? O L e o I recebem a mesma fase. Se for outro tipo de módulo ou outro Shelly que não tenha contacto seco, este polo de I não existe e têm que ligar apenas o L, ok? Agora, eu vou-vos mostrar então que isto está tudo a funcionar.
reparem que eu vou ligar aqui o botão e a lâmpada ligou, e se for a este interruptor, desligo e a lâmpada apagou. Posso ligar neste e posso chegar agora a este e apagar, como posso ligar neste, apagar aqui também e ligar aqui e apagar ali. Obviamente que pela aplicação isto vai funcionar tudo também. Eu tenho aqui o Shelly na minha aplicação, eu posso ligar aqui o Shelly, ok? Posso apagar, posso chegar à aplicação, ligar novamente, posso apagar neste, posso ligar aqui, apagar ali, ligar neste. Como veem, a aplicação atualiza sempre o estado do Shelly, ok? Lembrando que aqui nas definições do Shelly, em Input Output Settings, o Shelly tem que estar como Edge, ok? Esta opção de Edge tem que estar disponível. Se não estiverem a ver aqui com grande detalhe, nos vídeos onde eu mostro a instalação do Shelly, eu mostro o ecrã do telefone, onde vocês conseguem definir esta opção. E temos aqui então a instalação do Shelly. Desta forma, vocês, sem passarem fios especificamente para dentro desta caixa de interruptor, alimentando o Shelly com uma fonte externa, se lhe quisermos chamar assim, conseguem então ter a confirmação que seria nesta caixa de interruptor que teriam que instalar o Shelly. Caso isto não funcionasse, e agora podem estar a perguntar: "Oh Gabriel, mas se eu ligasse o Shelly na outra caixa de interruptor, eu ia estar a ligar ali a fase no O, não há problema?" Não, não há problema, ok? O que vai acontecer é que o Shelly não vai funcionar, ok? Obviamente que não é recomendado que tenham um Shelly ligado com uma fase no O sempre a receber corrente, mas estamos aqui a falar obviamente de um teste que são 10, 15 segundos. Vocês fazendo as ligações, se veem obviamente que isto não funciona, é porque não está a chegar corrente à lâmpada, quer dizer que muito possivelmente o Shelly está ligado na caixa errada. Repetem o teste na outra caixa e confirmam então que irá funcionar. Quase certeza que sim, porque se não funciona num lado, garantidamente terá que funcionar do outro. E ficou assim concluído mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, espero que estas dicas vos tenham sido úteis aí para casa, para vocês conseguirem ter a vossa Smart Home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.